E agora a gente vai com mais entrevista. Olha, nós vamos falar agora com Débora Prado. Ela é prefeita eleita do município de Jarinu. Ela nos fala sobre as metas para o seu primeiro mandato na cidade. Boa tarde, prefeita. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. É um prazer estar com vocês agora à tarde aí. Prefeita, a senhora foi eleita para o seu primeiro mandato. Quais serão as primeiras ações na Prefeitura de Janeiro? Jarinu. Jarinu, perdão. Com quem que eu falo? É a Melissa? Melissa. Oi, Melissa. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, viu, de estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma satisfação enorme estar representando a cidade de Jarinu. E, bom, com relação às metas, eu creio que a gente está pegando aí uma condição, não só em função de pós-pandemia, mas o nosso primeiro pós-pandemia ou um novo normal, eu não sei se eu devo dizer assim, né, porque a pandemia ainda não passou, tem se falado agora da segunda onda, né, mas eu creio que o primeiro desafio e muito grande que nós temos é do equilíbrio econômico, né? Eu creio que nós rompemos aqui em Jarinu com um modelo político e isso tem uma representação importante, principalmente para a nossa região e para a nossa cidade. E trazer agora um novo modelo político, eu creio que é um modelo político muito mais voltado para a gestão. E um dos desafios é o equilíbrio econômico, buscar o equilíbrio econômico, né? Jarinu tem uma dívida, a CND comprometida, então nós temos que, a princípio, pensar nessas questões econômicas para que a gente possa resgatar o crédito e buscar recursos de investimento para a cidade. Agora quem fala com a senhora é a Priscila Silvério. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o impacto no turismo da cidade, né? Jarinu é uma cidade. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o impacto no turismo. A gente sabe que a cidade tem interesse turístico, tem várias ações relacionadas a essa área, mas a gente teve esse setor paralisado por um bom tempo, né? E a retomada, eu queria que a senhora falasse disso. Priscila, é assim. Eu creio que mesmo antes da pandemia, não só em função da pandemia, nos últimos anos eu ouso dizer que Jarinu investiu muito pouco no turismo. Mesmo sendo uma cidade que desde 2015 foi certificada pelo MIT, que é um município de interesse turístico, né? As ações foram bem escassas e mesmo a questão do planejamento turístico ficou muito nebuloso. A gente não teve acesso, inclusive, quais foram os principais planejamentos e execuções na área turística de Jarinu. A nossa ideia, a partir de 2021, é criar um plano de retomada. Na verdade, nós já temos um plano voltado principalmente em concentrar esforços, né? Em algumas frentes, priorizando o agroturismo, o resgate das nossas tradições históricas e culturais e a retomada de realização das festas típicas. Claro, e dentro de uma perspectiva aí de atenção ao Covid, né? Então, isso nós estamos falando a médio e longo prazo, principalmente contando que a gente possa ter a vacina, que possa ter uma diminuição aí dos índices, né? Do Covid. Uma das coisas que eu falei muito em campanha é a gente ter uma integração intensa do esporte, turismo, lazer e recreação, para que a gente possa fazer uma ocupação consciente dos espaços públicos e fomentando a cultura nesses espaços públicos, né? Eu creio que um dos nossos desafios e que a gente deseja é resgatar o orgulho de morar em Jarinu. Jarinu, há anos atrás, os jarinuenses se orgulhavam muito de dizer eu moro em Jarinu em função do aspecto turístico, né? Então, o nosso maior desafio, chegar até o final do nosso mandato, é ter esse resgate do orgulho jarinuense, né? Prefeita, a cidade é conhecida pela produção de frutas.
A exportação dessas frutas influenciou a economia negativamente nesse período de pandemia? Como é que tem sido, tanto para escoar essa produção, quanto para manter os produtores? Olha, a exportação não ficou tão comprometida, até porque nós não temos um índice muito alto de exportação das nossas frutas. Ainda que haja assim, uma crescente de exportação, eu creio que não houve uma afetação muito intensa. E Jarinu, para escoar as mercadorias, eu confesso que Jarinu está numa posição geográfica muito privilegiada, de fácil acesso a importantes rodovias e fácil acesso também a polos de distribuição do agronegócio, como o CEAGESP, enfim. Então, eu acredito que não ficou muito comprometido não em função disso, até porque a agricultura ela estava dentro dos serviços essenciais, né? Que não teve uma paralisação tão intensa. Eu acredito que os mais prejudicados mesmo em Jarinu foram os agricultores informais, os pequenos agricultores, os arrendatários, talvez eles tenham sofrido um pouco mais, mas mesmo assim eu creio que não foi uma afetação tão intensa não, tá? Como a senhora disse, é um grande desafio agora para 2021 a questão do orçamento e lidar, então, com esse orçamento mais compacto por conta da pandemia. Mas quais as estratégias que a senhora já tem, já criou, para que a cidade decole, cresça, atraia mais turistas, tenha mais negócios? Você fala com maior visão turística, né? Isso no geral, a parte econômica, como fazer com que a cidade então cresça de uma forma, né, a forma econômica, tanto no turismo quanto exportação, as frutas, enfim. No investidor também. Na verdade, assim, ó, como eu disse anteriormente, com o plano, na verdade, de retomada da expansão turística, nós queremos garantir a expansão do fluxo de turistas, né? E isso, de alguma forma, ativa também a economia da cidade, gera mais emprego e maior renda, né? Até para os empresários da cidade. Com relação até ao interesse turístico, nós temos muito potencial aqui em Jarinu. Jarinu é conhecido como a cidade da cachaça, do vinho. Então, nós temos intenção e nós temos uma proximidade muito grande com São Paulo. Nós temos 70 quilômetros de São Paulo. Então, se a gente criar rotas gastronômicas, rotas passando pelas atividades rurais da cidade, a gente acredita que isso, de alguma forma, ative também a economia local, né? Nós tivemos realmente um prejuízo muito grande em termos de empregos aqui em Jarinu esse ano. Só até o mês de maio, junho, não lembro exatamente que eu fiz o levantamento, nós tínhamos tido cerca de quase 800 empregos, perda de 800 empregos aqui em Jarinu. Nós estamos falando de uma média de quase 3, 4% da população economicamente ativa. E isso, é claro, que gera um impacto econômico, né? Então, para que a gente possa reativar, vamos dizer assim, esses empregos, uma que eu acho que depende, claro, da condição nacional, né, do Estado, mas, acima de tudo, entrar em contato e parcerias com a iniciativa privada, em que a gente está elegendo hoje, priorizando hoje, escolher um time para ocupar cargos dentro da prefeitura, que são os cargos comissionados, que tenham competência e responsabilidade, acima de tudo, com esse desafio que a gente vai ter, que é da geração de renda para as famílias da cidade, né? Uhum. Então, elegendo um corpo realmente bem técnico para ocupar esses espaços e ouvindo e buscando estratégias de planejamento junto a esse corpo técnico, que a gente quer superar esse desafio, né? Prefeita, a senhora falou que Jarinu está a 70 quilômetros de São Paulo, que é uma instância de interesse turística e que, obviamente, está fácil do morador aí da região da capital ir até
vocês e conhecer as belezas da cidade. Mas e para morar? A cidade tem condição de, por exemplo, aceitar imigrantes de outras cidades para viver aí? E como que vocês têm lidado aí nos últimos tempos com a chegada das pessoas que de repente estão procurando aí cidades mais tranquilas para viver? Uhum. Na verdade, Jerino, eu sou suspeita para falar, uma porque eu amo minha cidade e até eu posso garantir assim que pelos últimos tempos nessa trajetória eleitoral a gente ouviu muitas pessoas e de forma geral as pessoas gostam muito de viver aqui, apreciam muito viver aqui. Então, Jarinu é uma cidade que encanta e que por si só assim tem um povo muito acolhedor. Agora, tem sim condições de abrigar muitos migrantes, sem sombra de dúvidas. Jarinu é uma cidade que territorialmente tem ainda muita possibilidade de expansão, vem crescendo. Eu acredito que uma dos problemas que a gente tem até é o crescimento desordenado, em função do não acompanhamento da prefeitura desse crescimento, em não levar a infraestrutura para os bairros, em querer ter mais responsabilidade com relação aos loteamentos da cidade, enfim. E tudo isso a gente está dentro do nosso radar, do nosso planejamento para 2021. Mas é uma cidade com muita possibilidade de expansão e de acolher, sim, imigrantes. Jarinu hoje está com um centro industrial, né, e comercial, que é uma área empresarial, que é uma das maiores da América Latina, um dos maiores da América Latina. Então, a gente sabe que Jarinu tem um potencial de crescimento muito grande em função desse polo, só que isso envolve uma responsabilidade, uma contrapartida muito grande da prefeitura em investir, especialmente em infraestrutura e condição de moradia, habitação para essas pessoas que estão se chegando para morar em Jarinu, né? Não sei se era exatamente essa a pergunta, Sim, sim. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, Isso perfeito. mesmo. Agora, até para trazer um pouquinho aqui na nossa discussão a questão da saúde. Vamos falar um pouquinho, então, de muitas pessoas que tiveram a Covid-19 ficam com sequelas. De que maneira, então, a prefeitura vai se preparar ou já começou a se preparar para atender essas pessoas, né? O número de consultas, a probabilidade que isso aumente, né? Tá. Eu acho que tem alguns pontos importantes referentes a isso. A gente já tem um comitê de Covid que vem pensando e buscando estratégias e ações junto à prefeitura, que é representado por diversos setores, não só da saúde, mas também de outros setores da sociedade e da iniciativa privada e pública. A intenção é que a gente mantenha esse comitê, e é importante a gente ouvir todos os setores e as pessoas da cidade para a tomada de decisão. E hoje, eu quero falar uma coisa que é anterior a isso. Nós já protocolamos essa semana um ofício na prefeitura, que é o ofício da transição, indicando algumas pessoas para fazer o levantamento adequado da condição que a cidade está em todos os setores, incluindo o setor de saúde. Então, eu não sei, eu sou da área da saúde, eu sou psicóloga, né? Uhum. E eu tenho uma visão, até por trabalhar na saúde, que a gente precisa, antes de tratar, levantar o problema, né? Ou seja, fazer um levantamento, tentar entender o que está acontecendo para depois tratar, né? Fazer um diagnóstico para depois tratar. E com a cidade é a mesma coisa. Acho que a nossa responsabilidade nesse momento tem caminhado em fazer um bom levantamento, se aproximar ao máximo da realidade do que Jarinu está vivendo, para que a gente possa oferecer, sim, daí estratégias que sejam mais assertivas e que vá de encontro com essa realidade. Não só com relação à saúde, mas em todos os setores. Especialmente com relação à saúde, a gente precisa dar continuidade a esse comitê. A gente já tem dialogado com algumas pessoas que a gente acredita que sejam competentes para ocupar o cargo de secretário, né, de saúde, e que tenha experiência e que possa trazer também conhecimento e estratégias
que sejam importantes para o combate e prevenção, né, do Covid. Bom, nós falamos então com Débora Prado, que é a prefeita eleita da cidade de Jarinu. Muito obrigada então pela participação da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp e desejamos um bom mandato, né? Que a senhora tenha aí uma administração com muita sabedoria e que possa ajudar todos, então, os moradores da cidade. Muito obrigada. Obrigada, prefeita.